E hoje a pergunta é: será que nós vendemos a nossa alma ao diabo? Este é um assunto bastante interessante e eu quero falar com vocês logo de cara que a gente não vai tratar aqui de assuntos religiosos. O nosso enfoque é filosófico, é espiritualista e é também psicológico. Nós somos uma pessoa com várias dimensões e nós devemos nos estudar em todas elas, não é? E vamos lá, será que nós vendemos mesmo a nossa alma ao diabo? Até parece, né? Porque se nós pegarmos este assunto e formos estudar direitinho a situação, nós vamos acabar pensando, nossa, é mesmo. Mas antes de a gente começar, vamos dedicar um segundinho de silêncio apenas, desejando a paz do mundo, né? Que se a gente vendeu a nossa alma ao diabo, vamos correndo pegá-la de volta, porque assim é necessário. Então, um minutinho de silêncio, que a paz esteja no coração de todos e que a paz esteja nesta terra. Amanhã, dia de Natal, e por isso nós estamos adiantando a nossa live, né, para hoje, mas amanhã, dia de Natal, que seja um dia muito lindo, uma noite muito festiva, muito bem comemorada, que a gente olhe esta noite com um profundo respeito e uma profunda esperança também, né? Esperança porque nada que vai cair de graça, o Pai me dá isso e o Pai me dá, não. Mas que o nascimento dessa criatura no mundo trouxe para nós uma nova direção e uma nova possibilidade de viver. Isto é o que nós devemos entender. Oi, amiga Aureliana, bem-vinda, boa noite. E nós temos aí um grande exemplo e um grande direcionamento para a nossa vida, não é? De novo, quando eu falo do Mestre Jesus, eu não estou falando desta religião ou daquela, estou falando de uma criatura humana que a certo momento nasceu na Terra com uma missão muito difícil, muito complicada, que era de ensinar a nós que vínhamos num padrão de comportamento muito selvagem e muito animal, a iniciar um novo ciclo com uma vida mais amena, não é? E nós realmente vimos, em todos os estudos que a gente fez, que lá para trás a filosofia de vida era olho por olho e dente por dente. Todo mundo sabe disso, não é? E até bem pouco tempo isso era muito mais comum do que é hoje. Embora hoje, com os meios de comunicação, parece que as pessoas estão piores do que eram, né? Na verdade, não estão, não. Existe, sim, um grande número de pessoas que ainda estão num nível bastante inferior, mas há um grande avanço também em um certo número de pessoas. Há um certo número de pessoas trabalhando continuamente para a sua melhoria interna, né? Para o despertar da própria consciência. E essa busca de adesão a este plano que o Mestre veio trazer para nós, que é uma vida de mais consciência, uma vida mais alerta, né? Uma vida mais presente, presente aqui no sentido de a gente estar mais atuante na busca de uma situação melhor para todos nós, né? Dandara, Raquel, boa noite, queridas, bem-vindas. Então a gente respira fundo, né? E a gente analisa a nossa situação hoje como sendo algo tão difícil, tão perigoso, tão complicado, e que na verdade está sendo mesmo, está havendo este lado também das coisas, né? Isso vai pedir que a gente comente
como tem sido desenvolvida, né, a questão humana, como o ser humano tem se desenvolvido aqui na Terra. Porque lá no começo, quando o universo foi criado, não existia nada, só existia a presença divina, que era a inteligência divina, esse campo, né, espiritual, e não existia a matéria manifesta. Para que o universo surgisse e aparecesse, a divindade teve que se dividir em duas, né? Teve que criar o masculino e o feminino para que pudessem então duas criaturas, né, com polaridades diferentes, se unindo, gerasse uma terceira, que é o filho, e daí tantas coisas aconteceram. Então, nós vivemos em um mundo dual. O que quer dizer isso? Espírito e matéria. Nós temos a contraparte espiritual, nós temos a contraparte material. Lá no começo, quando a gente ganhou a mente, porque no começo nós ainda não tínhamos a mente, éramos seres emocionais, não é? Éramos andrógenos, não éramos masculino e feminino, mas da raça adâmica para cá, a gente ganhou a mente e ganhou a polaridade. Então a gente está numa Terra hoje com duas forças, espiritual e material, masculino e feminino, forte e fraco, né? O dominador e o submisso, aquele que dá e aquele que recebe. Então o pai e a mãe, o pai dá, a mãe recebe, né? E os dois juntos então criam o terceiro, que é o filho. Então vocês vejam, a gente está sempre lidando com dois lados aqui na vida. E como que foi isso se desenvolvendo? Um desses lados precisou ser desenvolvido primeiro, que foi o lado masculino. Então, o primeiro lado a ser desenvolvido foi o lado masculino, o lado feminino, então, ele ficou na retaguarda, recebendo tudo, né? Recebendo todas as sementes e dando, então, geração aos filhos. Só que essa polaridade que foi desenvolvida até agora, cujo tempo acabou agora, então ela teve a supremacia. O reino feminino, ou o reino frágil, ou o reino submisso, ele ficou à sombra, ele deu a retaguarda para que esse princípio masculino se desenvolvesse. Então, é inegável que nós alcançamos um desenvolvimento incrível, né? Pela ação de uma ideia, pela ação de uma iniciativa, pela ação a colocação em prática de um projeto. Isso é a faculdade masculina agindo, né? E a feminina só recebe a semente, nutre, faz a semente crescer e manda para a vida. Então, essa polaridade masculina, ela veio com tudo, né? Porque é o lado mental sendo desenvolvido nessa geração. E vocês veem que ao final desses 2000 anos, as mulheres também se tornaram bem masculinizadas, vamos dizer assim, veio até o feminismo, né? Tanta coisa aconteceu, porque era essa polaridade sendo desenvolvida. E o que é que acontece? Quando um lado só tem a supremacia, o outro lado sai, entre aspas, perdedor, ele está lá submetido. Então, todo abuso foi feito em cima do lado mais frágil, né? Todo abuso possível e imaginário aconteceu sobre o lado mais frágil. Então, vocês imaginem, o homem, ele é o depositor da semente. E a espécie, para crescer e se manter, ela tem que se reproduzir. Então, imagine, esse depositador, né, de sementes, ele é impelido constantemente a estar semeando. Agora, vocês veem uma mente, então, pouco evoluída, porque lá quando essa mente foi nos dada, não havia evolução nenhuma, e havia um corpo físico para ser mantido, né? Precisava de alimento, de repouso, enfim, e precisava também de fazer a espécie progredir. Então a vida
a vida acontecia, se passava em torno de alimentar e de reproduzir, né? Não é isso até hoje? Não é isso até hoje, gente? Então, no desejo de manter a saúde física, né, e fazer a humanidade crescer, nós ficamos agarrados nessas duas coisas. E olha, 2000 anos se passaram e a gente está aí agarrado nisso até hoje, né? E toda a sorte de abusos foram cometidos para manter, né, essas duas coisas acontecendo, quer dizer, uma espécie sendo mantida e tendo que sobreviver. Aí o que acontece? Esse princípio masculino, a inteligência humana foi se desenvolvendo bastante, mas não quis abrir mão da supremacia não, né? Então os abusos continuaram de todas as formas. Aí a pergunta vem, nós vendemos a nossa alma ao diabo? Será que foi isso mesmo? Né? Então, será que diabo existe? Quem que é esse? Quem que é esse famoso, né? Tão famoso que está cheio de gente vendendo a alma a ele? É uma forma da gente explicar como as coisas acontecem, não é? Então, pegando esse princípio criador masculino aí, né, no ímpeto de manter a sobrevivência e de manter a espécie, ele ficou agarrado nessas coisas e cometendo muitos crimes, vamos dizer assim. Lá atrás não era considerado um crime, né? Mas à medida que a humanidade vai evoluindo, se instruindo, chega o tempo das letras, né? O tempo dos estudos, sempre a Terra contou com mestres direcionando esse desenvolvimento da inteligência, sempre mestres vieram trazer ensinamentos, né? Oi, Ju, você chegou. E aí nós não podemos dar a desculpa que ninguém nos ensinou, mas a gente ficou atolado, né, até o pescoço com esses hábitos desde os antigos aí, e nós não conseguimos nos libertar muito deles não. Uai, Cristina, a gente vai deixar de comer então? E vai deixar de procriar? Não vai não, só que isso tem que subir de nível também, né? As duas coisas têm que subir de nível. Então, lá atrás, um comia o outro para sobreviver, não é? E até hoje a gente come o outro para sobreviver. Então, olha que incrível, a humanidade passou por tantas coisas, nós temos 12.000 anos dessa humanidade que a gente conhece, e ainda a gente mata bicho para comer, né? Tem gente que é canibal ainda, come carne humana. Tem, até hoje a gente ainda mata para comer. Essa fase tem que acabar. Essa fase tem que acabar. Então, quanta violência que foi acontecendo durante todo esse período da humanidade, né? E cada sentimento de raiva, de medo, de dó, cada julgamento contrário, né? Cada indisposição contra outro ser humano, tudo isso tem uma atividade mental criando formas. A nossa mente, ela é criadora, ela cria formas. Então, se eu imagino uma cadeira, né, um modelo novo de cadeira que eu nunca vi na vida, eu que estou criando um novo modelo de cadeira, ela começou a existir já quando eu imaginei na minha mente, aquela cadeira começou a existir. E se eu me debruçar em cima disso, daí eu vou acabar produzindo a cadeira materialmente falando, né? Eu ficarei entusiasmada com aquele desenho de cadeira e vou querer tê-la realmente como objeto e vou juntar material, tudo que for possível para construir essa cadeira. Isso é a criatividade, todo ser humano tem isso. Isso é o poder de Deus em nós. Agora, imagine, se essa criatividade existe e a todo momento eu estou criando, tudo que eu penso eu crio a forma. Eu crio a forma. Então, se eu falo assim, que pessoa enjoada, eu criei uma forma. Isso já existe no plano astral. Aí, agora vocês imaginem, a humanidade inteira, desde lá atrás, revoltada, xingando, praguejando, querendo se vingar, falando mal das pessoas, injuriando, né? E se revoltando. Cada coisinha dessa foi criando uma forma no astral. Então, o astral é carregado de formas. E essas formas, elas vão se agregando porque tudo no universo é magnético. O pensamento é elétrico, o sentimento é magnético. Então, eletromagnetismo, tudo vai se juntando.
E essas milhares e milhares de formas, né, de todos os sentimentos pensamentos e sentimentos que nós temos diariamente, imagina 8 bilhões de pessoas hoje pensando constantemente, gerando formas, e se elas são negativas, nós temos um astral pesado e negativo, que nós criamos. Ah, nós vendemos a nossa alma ao diabo? Vendemos. Se for falar, é isso, mas nós não vendemos, nós o criamos. Nós o criamos. Isso, eu estou rindo aqui porque eu acho graça. É melhor a gente achar graça, mas isso é sério demais. Né? Então, tudo isso que a gente vive ainda hoje, apesar de toda evolução, de todo estudo, de toda filosofia, né, de toda metafísica, de toda física, né, de toda história, de tudo isso daí, a gente continua neste nível precário de entendimento dos valores elevados. Cruel, né, minha amiga? Então, cruel por um lado, mas nós podemos sair disso. Essa é a questão. Por isso que hoje, véspera de Natal, né, véspera da véspera de Natal, eu quis trazer este assunto. Porque amanhã a gente vai comemorar o nascimento de um espírito puro, de um espírito elevado, que tem no amor, na compreensão, né, na consideração aos demais, no respeito, a tônica de vida. Então, desta forma, vivendo assim, apreciando toda e qualquer criatura, entendendo todos os seus deslizes, sem julgar, sem condenar, porque todos nós estamos com um código genético que traz essas coisas da humanidade toda. E tudo que a gente faz, a gente é movido por esses padrões. Nem sempre nós escolhemos com a nossa consciência. Então, nós precisamos nos perdoar e perdoar os demais. O que nós precisamos? De mais consciência. Nós precisamos, então, de nos alertar que a gente precisa deixar para trás esse nível. A fase do amadurecimento do masculino acabou. Já chegou ao máximo. Agora é a vez do feminino. Agora é a nossa vez, né? É a vez do feminino, da polaridade feminina. Homens têm polaridade feminina, sim. Mulheres têm polaridade masculina, sim. Nós temos as duas polaridades. Então, nós, enquanto seres humanos, até agora, nós somos sim cruéis, frios, calculistas, né? Abrimos nossos caminhos de qualquer jeito e matamos o bicho para comer e submetemos a outra criatura para os nossos prazeres e não nos importamos se está bem assim, se não está bem assim. Essa fase acabou. Então, nós temos que nos adaptar à fase seguinte, que é o desenvolvimento do lado receptivo. Mas o lado receptivo até agora, ele recebeu demais e reagiu de menos. Isso quer dizer que tivemos mulheres, não tivemos mulheres violentas, nem más, não, tivemos também, porque nós temos as duas polaridades. Mas agora, essa coisa mansa, essa coisa delicada, essa coisa amorosa vai entrar em cena para equilibrar todos aqueles excessos da polaridade masculina no seu desenvolvimento. Então, não há nada errado, está tudo certo. Houve muitos abusos? Houve, mas a parte feminina, que é a compreensiva, que é a acolhedora, que é a pacificadora, a conciliadora, ainda estava em desenvolvimento, não é? Ela ainda estava aguardando o próprio desenvolvimento que é agora. Então agora nós vamos ver isso começar a acontecer. O mundo vai ganhar em doçura, o mundo vai ganhar em compreensão, o mundo vai ganhar em amor, o mundo vai ganhar em cooperação, em adaptabilidade, em cooperação, né? Colaboração. Mas nós temos que aderir. Então nós temos que começar a abrandar as nossas durezas. Não é belo isso? Então nós vendemos a nossa alma ao diabo?
nós criamos o tal do diabo, né? E ele se tornou uma entidade feroz, violenta, e só que essa entidade, ela não tem vida própria, ela precisa de nós para ela viver. Então, a cada ataquezinho de raiva que a gente tem, toda hora que a gente torce o nariz, né, fecha o bico, faz bico, a gente está alimentando essa entidade. E nós não podemos mais alimentar essa entidade, tá certo? Nós temos agora que alimentar a outra identidade. Muito belo, né, gente? Temos que ficar atentos e lutar contra esses abusos. Raquel, nós não temos que lutar. Não temos que lutar. A época de lutar acabou. Nós vamos simplesmente perdoar, compreender, esclarecer, né? Porque até então era na base da força, era castigo e era prêmio, né? Mas os prêmios ficavam muito poucos e os castigos é que realçaram mais. E a gente aprendeu que tinha que lutar. Então vai bomba, vem bomba, vai bomba, vem bomba. Acabou o tempo da bomba. Acabou. Não é para a gente guerrear mais, é justamente a gente se inteirar que o tempo da bomba acabou. Agora entra o tempo do diálogo, né? Da compreensão, do acordo, aquele acordo que favorece ambas as partes. Então não precisamos lutar mais, mas nós precisamos de parar de lutar primeiramente dentro de nós. Né? Nós temos que matar quem está nos matando. Quem que está nos matando? O nosso diabo interior. Ai, complicado, né, gente? Complicado. Não quero falar de religião. Só que esses termos são ótimos, porque todo mundo está acostumado com eles e fica fácil para a gente falar do assunto. Como Jesus nos ensinou com amor e responsabilidade. Então, o que eu devo a partir de então, já que eu estou sendo esclarecida? Oi, Ângela, bem-vinda. Já que estamos sendo esclarecidos dessas questões, o que nós vamos fazer? Nós vamos falar, nossa, que interessante, nunca havia pensado nisso. Eu me disponho a libertar todos esses hábitos, né, vamos dizer, do tempo da escuridão, que a gente tem armazenados dentro de nós, que é o hábito de reagir com raiva, de reagir com desagrado, de reagir com orgulho, de reagir com condenações, né? Criticar, esse hábito horroroso de falar palavras feias, palavras ofensivas. Então vamos começar a cuidar do que sai da nossa boca, mas para sair da nossa boca coisas mais suaves, mais ternas, mais carinhosas, nós precisamos primeiro pensar nelas. Olha o valor de se estudar ensinamentos, olha o valor de se ter uma prática artística. Todas as pessoas, de alguma forma, têm nas suas energias, que eu vejo lá pelos mapas numerológicos, todas as pessoas, de alguma forma, têm uma quedinha pelo mundo artístico. Não que venha ser exatamente um artista. Eu adoro música, mas eu não tive paciência de estudar piano. Então, eu tenho gosto pela música, mas eu não sou profissional da música. É diferente, não é? Mas eu tenho gosto pela música. Eu gosto de ter uma planta aqui na minha casa, né? Eu gosto de ter uma coisa combinando. Então, isso é o gosto pelo belo. Nós precisamos cultivar o gosto pelo belo, não só na roupa, não só na aparência, não só na casa bonita, né? Mas também no meu pensamento, na minha palavra. Porque quando eu tenho o belo no meu pensamento, na minha palavra, eu terei uma palavra boa, eu terei uma palavra construtiva. Provavelmente nunca mais eu vou xingar, nunca mais eu vou falar algo desrespeitoso, nunca mais eu vou ter um ataque de raiva, porque eu vou precisar escolher, né? Então, né, Raquel, a gente não tem que lutar com nada, eu só tenho que falar, é verdade, eu quero parar de ser essa pessoa que briga à toa, eu quero parar de ser essa pessoa
que a qualquer coisa fica amolada, fica infeliz e fica para dentro, né? Se reprimindo e se isolando e se apartando dos demais. Então é muito assim interessante. Eu também amo o belo que existe nas coisas. Isso é o começo, né? Então, se eu não estou conseguindo ver o belo em toda a feiura que o mundo está trazendo para mim, significa o quê? Que eu não estou em contato com a essência daquilo que está lá, né? Então, vamos parar, né, Aureliana? Eu também quero parar de pensar no mal, no emperrado, de viver uma vida emperrada, custosa, difícil. Por quê? Porque a gente está alimentando aquele demônio lá de que está tudo ruim, que isso aqui não serve, né? Ou então que eu fico aqui, mas eu não quero ficar aqui, mas eu me obrigo a ficar aqui. Dandara, verdade, sempre que estou no ambiente com comentários negativos e injúrias, sinto minha energia drenada, viu? E a cada dia estou me vigiando para não ser eu a proferir estas coisas. Olha que espetáculo! Parabéns! Essa é a consciência que nós estamos trabalhando agora para que ela cresça. Eu começar a perceber que ainda existe isso, que eu vejo isso na minha realidade, mas eu não quero mais participar disso. E eu começo a me recolher. É a única coisa que está sendo pedido para nós, é isso, não participarmos mais, né? De assuntos triviais, violentos, desconcertantes, que roubam a honra das pessoas, né? Que machucam, que maltratam. Vamos sair deste nível. Nós temos que estar no nível acima. Então, o Cristo Jesus veio ensinar a gente a vibrar na frequência do amor, que é essa aqui. Então, eu estou aqui compreensiva, amorosa, calorosa, afetiva, dialogando, relevando, ajudando. Mas aí uma pessoa me faz um desaforo e eu caio para a raiva. Então, a frequência do amor está aqui e eu venho para cá, né? Eu saí da frequência do amor, eu vim para essa de cá, de baixo. Então, eu tenho que retornar. Não é fácil para entender? Então, nós saímos dessa frequência, mas todos nós a temos. Porque esta frequência do amor é a nossa frequência espiritual. É a nossa herança divina. A nossa centelha divina, ela vibra nesse mundo da alegria, que em hertz é de 700 para cima, né? Segundo alguns autores aí soltaram as medidas para a gente. Então, a partir do 500, do 700, eu já começo a vibrar no padrão do contentamento, da alegria, né? E então eu já começo a ter força para não embarcar mais no tobogã da raiva, no tobogã do medo, no tobogã aí da tristeza, ou do desaforo, ou do que quer que seja, né? Então, tá muito claro, gente? Que bom, é isso que eu desejo, né? Que fique cada vez mais claro que neste momento nós estamos mudando de fase, a gente está subindo para uma fase, da fase material para uma espiritual, né? A gente está saindo do desenvolvimento da polaridade masculina para desenvolver agora a feminina. Então, vamos falar mais um pouquinho das polaridades, para vocês verem também que interessante. Só um momento. Porque todo mundo já viu o rastejar da serpente, né? Ela vai serpenteando. Mas, no final, o caminho dela é reto. Ela vai no zigue-zague, mas a direção dela é única. A serpente é um arquétipo do desenvolvimento humano e da cura. E por quê? E a serpente, ela, naquele símbolo da farmácia, da medicina, que é as duas cobras enroladas num bastão assim, né? E as cobras enroladas, e aqui em cima tem as asas, que seriam as asas de uma águia. E aquelas asas de águia, elas simbolizam
o Mestre Jesus. Então, o que é isso? A gente vai atingir essa etapa de desenvolvimento, que é a etapa do Cristo, né? Que ele está puxando a gente para chegar no nível que ele está, é pelo serpentear da energia. Porque vocês imaginam, então nós temos as duas polaridades, o forte e o fraco. O forte domina o fraco. Então, se o forte for dominando sempre, ele vai sair da direção, então ele tende a ir para esse lado. Aí tem que voltar para o outro lado, né? Para poder equilibrar. Então, se não fizer um ajuste na rota, opa, estou pegando pesado demais, estou ficando mandona, enjoada, eu preciso ficar mais mansa, mais meiga, mais humilde, né? Aí se eu ficar mansa demais, meiga demais, humilde demais, eu vou perder minha direção. Então eu tenho que voltar, pegar de novo minha força interna, meu caminho, minha definição, minha decisão. Aí eu começo a perder o rumo de novo, que eu começo a ficar egoísta demais, seguindo só meu lado. Aí eu tenho que voltar pra cá, né? Então vocês imaginem, masculino e feminino, um controlando o outro para que o outro não se perca. O forte e o fraco, um controlando o outro para que nenhum se perca. Então nós não podemos ficar só nessa de achar que eu sou a dona do mundo, só a minha ideia que é a boa, só eu que sei fazer, tem que fazer do jeito que eu falo. Não, eu preciso ser condescendente, eu preciso saber ouvir o outro também, não é? Mesmo porque eu ficando aqui de líder, se eu não ouvir o outro, eu não vou liderar favorecendo o outro, vou favorecer só a mim, então eu já perdi minha direção de novo. Aí o de cá tem que me chamar de volta. Fica fácil para compreender essa situação? Ah, Raquel, você está se sentindo assim? Oscilando? Indo para um lado e para o outro? Uai, mas aí então tá bom. Que não pode ir para um lado só. Ou o que você disse foi que você está pendendo para um lado só. Então, todas as vezes que a gente extrapolar demais para um lado, nós vamos entrar em sofrimento porque nós vamos sair do nosso caminho. Então, nós precisamos de dar o ajuste, né, no nosso percurso para não perder a direção. Então nós vamos chegar ao conselho de Buda, né, que é o que ele descobriu, que é o caminho do meio, o segredo. Então a gente serpenteia até achar este caminho do meio, né? Então os opostos vão tendendo com o nosso progresso a diminuir. Antes eu tinha uma raiva danada, agora minha raiva já é menor, porque agora eu já compreendo mais a pessoa, já consigo perdoar, já consigo entender. Então a gente vai diminuindo os excessos de um lado, os excessos de outro, e a gente consegue chegar nesse nível que o Cristo veio mostrar para nós, né? Que é um nível que tem pouca oscilação. Mas para chegar nesse nível de pouca oscilação, nós tivemos que aprender a lidar com as polaridades, né? Então, com a polaridade masculina, a gente ficou bem craque nela, nós ficamos muito mandões, muito enjoados, muito ditadores, vamos achar graça que é melhor, né? Muito ditadores, não é? Agora nós vamos aprender a ser mais amenos, a ser mais condescendentes, então nós vamos equilibrar o lado da moeda, né? Eu sou apaixonada com esses assuntos, sabe, gente? Ah, você fica variando a vibração. Então nós oscilamos, tanto que hoje tem um diagnóstico psiquiátrico que é o bipolar, né? A pessoa ora está muito efusiva, ora está depressiva. Então ela vai para extremos e às vezes vai rapidamente. Às vezes fica 3 meses em um, depois 3 meses em outro. Então está carecendo de equilíbrio. Mas o que é necessário para que essas coisas se corrijam? Eu vou voltar à questão que eu falo sempre. Se o organismo estiver bem nutrido, com os nutrientes que farão com que a nossa área neurológica funcione bem e a nossa saúde de uma forma geral,
a gente já vai tender a ter equilíbrios, né? A segunda coisa, se nós tivermos educação espiritualista, nós também tenderemos a diminuir as polaridades, a aproximar mais do centro. Por quê? Porque são ensinamentos, são sabedoria, são legado, né? Deixado por pessoas que ao longo da vida foram entendendo como funciona a mente humana, como funciona o ser humano, como funciona a criação, de forma que nos deixaram instruções para que a gente a siga. Por exemplo, eu gosto muito, né, de um ensinamento que está na Carta de São Paulo. Ele fala: tudo eu posso. Quer dizer, ele entendeu que o mundo é dele, o mundo é nós podemos tudo o que nós quisermos, tudo que a nossa imaginação conceber, nós podemos ter. A questão é, tudo me convém? Então, olha que ensinamento. O dia que eu li isso, eu fiquei apaixonada, porque o meu interior reconheceu nisso uma verdade. É verdade, nós podemos tudo, mas nem tudo nos convém, coisa mais simples. Então a gente estuda isso daí, começa no nosso dia a dia, aí cortando o que não convém. O que é que não convém? Exemplo, sorvete, né? Pizza, pão, macarrão, lasanha, Coca-Cola, né? Não convém. Não convém. Tirando essas coisas aí, sua vida e sua mente vão melhorar incrivelmente. Sua saúde vai ganhar bastante, seu cérebro vai ter muito menos bipolar, vai ter muito menos esquizofrenia, vai ter muito menos autismo, vai ter muito menos Alzheimer, né? Então, nós temos que saber dessas coisas e fazer escolhas, não é verdade? Este assunto é apaixonante, muito esclarecedor, e nós estamos num final de ano que foi um ano de reestruturação bem bravo, não é? Foi um ano que tirou o tapete de todo mundo, e agora virá um outro ano que é de mudanças. Então nós temos que ter muito firmes dentro de nós qual a direção que nós vamos querer seguir, porque a gente ainda vai ser testado, tá? Eu vou preparar uma reunião online para a gente conversar sobre o ano de 2021. Vou depois colocar para vocês como vai funcionar, né? Porque o ano que vem ele poderá ser pior do que este ano, caso a gente não saiba como se conduzir com a energia que será liberada no ano que vem, tá? Como podemos deixar Jesus nascer no nosso coração? Que pergunta boa, né, Ju? Muito boa a sua pergunta, tá? Como podemos deixar Jesus nascer no nosso coração? Bom, a primeira coisa é que nós precisamos desejar, né? Na verdade, esse coração é dele, nem nosso não é. O coração já é dele, né? O que nós temos que fazer? É reconectar com a essência deste coração que é dele, né? Porque toda criatura humana é uma centelha dele, né? Então, a única necessidade que nós temos é fazer a reconexão. Então, se eu vibro no meu dia a dia na frequência do medo, vamos pegar da vergonha, que é a mais baixa que tem. Se eu vibro na frequência da vergonha, eu estou muito longe, muito, porque segundo lá meus estudos, a frequência da vergonha é 20, a da alegria é de 700 para cima. Se eu vibro na frequência da tristeza,
que é por volta dos 50, hein? A alegria é 30. Então eu preciso, para reconectar com essa divindade dentro de mim, de dar este salto, né? Se eu passo para a frequência da raiva, que já vai estar na faixa assim dos 200, se eu bem estou me lembrando aqui, na faixa dos 200, a raiva é melhor do que a tristeza, tá? E a raiva é o contrário da tristeza, viu, gente? A gente só fica triste porque está com raiva guardada. Sabe que eu queria dar uma surra bem boa naquela criatura e eu não dei, e eu não falei, eu não expressei? Daqui a um tempo eu vou ficar com mágoa dela, mágoa violenta, e depois eu vou entrar em depressão. Aí, se eu começar a falar daquela raiva que eu tenho, expressar aquela raiva, trazer ela para a minha consciência, me libertar dela, a tristeza vai sumir. Olha, então é melhor estar com raiva do que estar triste, tá? Porque na raiva tem mais energia. Mas a raiva, então, se ela está lá na faixa dos 150 por aí, eu acho que é isso mesmo, a alegria está na faixa dos 700 para cima, né? O amor seria 1000. Então, qual que é o caminho nosso a trilhar? É ir desfazendo dessas bagagens pesadas que nós temos aí, muitas vezes inconsciente, às vezes a gente passou sofrimentos lá na infância que sumiram da nossa consciência. Sumiram da nossa consciência, né? E agora, se nós desejarmos com profundo anseio, né? Trazer à nossa consciência tudo que nós precisamos libertar, essas coisas começarão a chegar, sabe? Então, às vezes, do nada, a gente tem uma lembrança ou uma possível lembrança que vem em alguma cena. Há poucos dias para trás me veio uma espécie de cena que eu não sei se é uma lembrança, mas ela me abriu qualquer sentimento que eu não tinha conectado com ele antes. Olha que interessante. Então, quando a gente entra no processo de querer crescer conscientemente, e a gente solicita ao interior, olha, agora eu quero me libertar, eu quero entronizar o mestre no meu coração, e pode me trazer, por favor. Então, essas coisas vão acontecendo. E lembre mesmo, Raquel, justamente é isso que eu quero dizer a vocês, que a prática de espiritualidade começa por esse anseio. Eu quero vibrar nessa frequência. Quem é que não quer passar dia e noite contente? Isso é o estado natural do ser. Lembra? A gente só desceu, mas esse aqui é o estado nosso. A gente sai dele e vem para cá. Temporariamente, vamos retornar, né? Fácil para entender. Estudar ensinamentos, a gente ter estes encontros, conversar a respeito, fazer perguntas, ampliar o nosso entendimento. Porque pelo entendimento é muito mais fácil, né? Porque vai direto ao ponto. Então, olha que interessante. Da noite de 21 para 22, eu acordei na madrugada e eu acordei com aquilo assim na minha mente. Eu tenho tudo, eu tenho Deus, eu não preciso de mais nada. Tão interessante, né? Ai, que coisa boa. Então, aquela consciência assim profunda de que, puxa, tudo que eu preciso eu tenho. Tudo que eu preciso eu tenho. Então, isso dá um conforto, né? Medo some, alegria permanece, desespero perde a função, preocupação perde a função. Mas como que do meio da noite eu acordo com esse entendimento? Gente, eu tenho tudo, na verdade eu tenho tudo. O que eu quero mais? É muito belo, né? Então, se eu respondi a sua pergunta, Juliana, eu creio que sim, né? Mas, de qualquer forma, deixe o coração de vocês também trazerem as respostas que vocês estão procurando, né? Eu tenho mais raiva do que tristeza. Raquel, não tem importância, o que tem? Eu não sei que vida que você teve,
para estar hoje com mais raiva do que tristeza, é melhor estar com mais raiva do que com tristeza, isso eu expliquei, né? Mas vamos também liberar a raiva, porque se você só vai ter que reconhecer, é bom a gente estar sentindo raiva, é confortável? Não é. Faz bem? Me traz algum lucro? Muito o contrário. Se você quer uma coisa para tirar o seu dinheiro, é você vibrar raiva. Até a gente descobrir isso, a gente costuma descobrir isso quando já está lá na sarjeta, né? Vibra raiva, vibra raiva, vibra raiva, a gente vai adoecendo, vai perdendo dinheiro e tanta coisa acontece, né? Então, a gente tem que se alertar, né? Para que a gente consiga ir fazendo essas transformações. Então, a primeira coisa, eu me tornar consciente do estado em que eu estou, que aqui tem grande coisa. Sentir raiva é humano, é normal, decorre das nossas experiências, decorre das situações que a gente vive. Eu só vou escolher acolher as situações como mestras e não como fator de me revoltar, de me adoecer, né, e de me tornar infeliz. Eu vou escolher. Puxa, porque também tudo que a gente passa, eu venho contando isso para vocês, é retorno de nós mesmos, né? Retorno do que nós pensamos, do que nós fazemos e do que nós sentimos. Eu questiono exatamente assim e aí eu fico feliz por ter consciência. Então, Raquel, você está num caminho muito belo, tá? Continue nessa prática, porque já já você dará um salto, você já está dando o seu salto, né? E isso é maravilhoso. Eu reconheço você, grande presente para minha alma. Ah, mas eu falo a mesma coisa. Né? Eu falo a mesma coisa, porque cada um de vocês é o que dá sentido também à minha vida, porque se eu nasci para fazer este trabalho, eu preciso de ter quem participe dele, quem goste dele, quem se beneficie dele, né? Porque se me foi dada uma tarefa, realmente tem que haver uma plateia para mim, né? Não para mim, pessoalmente, mas para aquilo que a divindade me pediu que eu trouxesse, né? Ah, que bom, gente. Fico muito feliz se eu estou conseguindo ajudar, então, né? Muito, muito obrigada por externarem os sentimentos, porque eu fico tranquila. Se eu vejo que a minha tarefa é cumprida, a minha consciência fica tranquila, né? Eu fico em paz com Deus. Porque enquanto a gente não faz o que Ele está pedindo que a gente faça, que isso veio marcado então no nosso mapa numerológico, quem já fez sabe, né? Se a gente não cumpre, nós temos só como colheita desequilíbrios. Nossa, minha vida foi repleta de desequilíbrios. Até o dia que eu compreendi claramente que a minha missão é fazer isso que eu estou fazendo aqui, né? Ô Laura, obrigada. Eu também agradeço a você de ter entrado aí para este grupo, que é um grupo seleto, né? Vocês veem que se formou um grupo, né? A gente está criando uma egrégora de caminhantes que desejam uma vida melhor. E a outra coisa, né, que nós vamos deixar claro aqui, é que a humanidade só cresce se cada ser humano der esses passos. Fizer isso que vocês estão fazendo, que eu faço sempre, né? Eu sinto a sua energia e vibro amor. O mundo precisa de pessoas como você. Ju, justamente, de pessoas como nós, porque cada um de vocês que está aí é farinha do mesmo saco aqui, tá? A gente só está se encontrando para movimentar esta energia e levar isso a outras pessoas. Então vocês não vão ficar com isso para vocês, como eu recebi de outros e estou passando, vocês também vão passar com seus familiares, com seus clientes, com seus companheiros de trabalho, onde estiverem. Cada ser humano precisa despertar para isso. A mudança na humanidade é feita da mudança de cada um de nós. É assim que é, ela não vem de fora para dentro, é de dentro para fora. Então nós precisamos de resgatar cada consciência.
precisamos ajudar cada consciência a despertar. Se a palavra não servir, tem que ser o exemplo, né? Onice, bem-vinda. Então, se não for pela nossa consciência, a gente não vai mudar. E se nós não mudarmos, nós não vamos conseguir trazer outros junto com a gente. Então, eu sou a primeira a ter que ficar pacífica, compreensiva e amorosa. Será que eu consigo isso todo dia? Claro que não. Você acha que eu sou essa joia rara desse jeito? Não, eu estou no caminho. Vivo pisando na bola. Uhum. A minha mãe falava, alguém me elogiava, ela falava, você pisa no calo dela. Pisa no calo dela para você ver. Mas é isso, né? Ué, eu também tenho que aceitar a minha pequenez e entender que eu tenho que transformá-la em algo grande. É só isso, gente. Não tem problema nenhum a gente pisar na bola, escorregar. Eu hoje não estou nem aí para isso mais. Eu me aceito, me perdoo, mas eu procuro subir, né? Igual eu fazia quando cuidava da minha mãe. Quando eu gritava com ela, eu ficava trabalhando comigo, eu queria sair daquele padrão, né? Uai, eu sou humana, eu também me canso, eu não sou lá essa coisa perfeita. Então eu erro. E daí, o que tem? É melhor já errar logo de uma vez para a gente ver o resultado do erro para corrigir. Nós temos que olhar para a nossa vida com essa visão, com essa inteligência. Não é para ficar culpada. Meu Deus! Né? As pessoas estão com tanta culpa dentro de si. Eu carreguei tanta culpa dentro de mim, vocês não acreditam. Hoje eu não carrego mais culpa. Quando a minha consciência vem me sinalizar alguma coisa, eu não aceito mais ter culpa. Eu agradeço, nossa, foi mal mesmo, muito obrigada. Vou procurar melhorar. Então, verdade, né, Dandara? Isso aí, vamos ver todas essas coisas como pistas para nós. Já estamos melhores percebendo nossas fragilidades. Então, o que é que tem? O que é que tem? O que precisa é eu ver onde que eu errei para corrigir. Pronto, né? Temos que trabalhar a culpa e nos liberar dela. Então, gente, para mim, a minha consciência me esclareceu isso. Quando vem alguma coisa que eu me sinto culpada, é como eu falei, não é para eu sentir culpa feito me ensinaram lá na igreja. Minha culpa, para com isso. Coisa mais simples é eu falar, nossa, realmente, foi mal, o que tem? Eu tenho que ter esta humildade. Isso é humildade, eu tenho que ter a humildade de reconhecer um erro, uma pisada de bola, né? Uma flecha mal direcionada, não é assim? Então, a gente parar de se culpar e compreender a pequenez que a gente ainda está nela. É só subir o degrauzinho. Então, eu me disponho a subir o degrauzinho. Então, o que é que tem? Errei mesmo, não vou sentir culpa. Eu vou sim tecer um plano para melhorar nesse quesito aí. Não é mais inteligente? E o que acontece? A gente tem satisfação quando pensa dessa forma. É gostoso, a gente fica confortável dentro de nós, sabe? E nós precisamos disso, né? Já me culpei muito, agora não me culpo mais. Continue assim. Gente, nós temos 5 minutos, né? E eu gosto de encerrar antes que o Instagram encerre para nós, porque não dá tempo de agradecer, não dá tempo de colocar um fecho. Aí, a internet ajuda a terminar também, né? Então, concluindo, né? Nós vendemos a nossa alma ao diabo? Pior, nós o construímos, não é? E o que nós vamos fazer agora? Arrancar os cabelos, nos encher de culpa e etc? Não, simplesmente nós vamos deixar de alimentá-lo. Vamos deixar de alimentá-lo. Então a nossa conclusão é essa: deixemos de alimentar o negativo em nós e comecemos a alimentar o positivo a todo instante, a todo momento, 24 horas por dia, né? Este é o caminho para o nosso aperfeiçoamento. Todos os dias, antes de dormir,
desliga aquela televisão ou qualquer coisa, celular, e vai pensar no dia, né? Hoje eu aprendi isso, ganhei isso, fiquei feliz com isso. Hoje percebi isso errado, isso não bom, etc, etc. E eu me deito agora com amor, com gratidão, desejando que durante esta noite eu seja aperfeiçoada, que eu seja ajudada a me aperfeiçoar. E amanhã, quando eu acordar, eu terei novos direcionamentos para a minha vida. Fazendo assim, todos os dias nós estaremos não só verificando onde erramos, onde acertamos e quais promessas nós queremos fazer para nós e quais planos. Fica bom assim, gente? Então, oi Val, que pena, chegou na hora de sair, mas vai ficar gravado lá e você dá uma olhada se quiser, né? E, gente, desejo também a todos um Feliz Natal. Muito obrigada, Raquel, pelos votos. Gente, gratidão também por todas vocês. Ju, também por você, nosso menino. Um Natal maravilhoso também, minha amiga. Vamos vibrar amor, paciência, gratidão, enfim. E que Deus nos abençoe a todos. E na semana que vem, nós faremos de novo na quarta-feira, não é? Em razão do ano novo, não é? Gente, beijo para vocês, Laura também, muito obrigada, viu? E até!